Saudações, pessoal, beleza? Vamos juntos aqui no canal que fala tudo sobre os direitos das pessoas com deficiência e famílias. Bom, retenção escolar é o tema de hoje. Será que é possível a retenção escolar por causa dos efeitos da pandemia, né, que afetou aí a vida de milhões aí de alunos com alguma deficiência em todo o sistema de educação de um modo geral? Será que isso é possível? Bom, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar para vocês e vou dizer como é que isso funciona na prática, tá certo? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Elton, sou advogado, especialista em direitos das pessoas com deficiência e famílias. Vamos juntos. Galera, vejam bem, em termos de educação, né, o ano de 2020 ele foi bem cruel com muitos alunos com deficiência, né, sobretudo com crianças e adolescentes. Milhões de pessoas, né, principalmente aquelas com alguma deficiência, e sobretudo aquelas que têm algum déficit de aprendizagem, né, que em razão da sua condição humana, ela enfrenta aí barreiras de aprendizagem e desenvolvimento educacional quando, né, comparada aí com os seus pares, né? Nós sabemos que, em regra, né, a evolução aí no âmbito educacional, ela segue, né, o caráter aí de paridade etária, né? Segue-se a idade ali, por exemplo, é o caso da educação infantil, que é o que eu quero destacar aqui neste vídeo, né? Ali a gente tem ali a média de 5 a 6 anos para fazer aquela transição, a passagem da criança, né, da educação infantil, né, onde ela tem os primeiros estímulos, aquela fase de pré-alfabetização, para ali o ensino fundamental, o ensino básico, né, que via de regra é promovido no âmbito dos municípios. E aí, galera, veja bem, muitas das vezes acontece de que esse aluno, né, ou essa aluna com deficiência, né, principalmente nos casos, por exemplo, de transtorno do espectro do autismo moderado, até grave, dependendo da situação, até mesmo leve também, tá? Acontece desse aluno ele estar prejudicado nesse contexto de não conseguir acompanhar ali minimamente os seus pares, né? Principalmente neste ano de 2020, foi um ano atípico, né? Se em alguns casos é possível se promover aí, né, o ensino à distância, mesmo na educação infantil, ao qual eu questiono muito, né, se teria o mesmo efeito ou não, né, ao meu ver não, mas aqui falo como advogado apenas, tá? Entendo que muitos alunos com deficiência, muitas crianças com deficiência estão de fato prejudicadas por não conseguirem acompanhar de fato, né? Sobretudo ali no âmbito da educação infantil, que se desenvolve ali em caráter máximo, são as questões de socialização, né? Por exemplo, às vezes você tem uma criança ali com autismo, por exemplo, que ainda não se alimenta sozinho. Ela já tem a dificuldade ali de seletividade alimentar. Mas aí, de repente, ela olhando para as outras crianças se alimentando, de repente levando a comida à própria boca, ela se sente estimulada por estar no meio dos demais, né? E quer fazer igual, como toda e qualquer criança. Isso faz uma diferença e tanto, o convívio, né, entre as diferenças. E muitas pessoas com deficiência, aliás, em geral, né, as crianças com deficiência na educação infantil foram privadas desses estímulos. Esse é apenas um dentre os inúmeros, os quais são possíveis se fornecer no âmbito da educação infantil, tá? Porque ali não é só caráter pedagógico, mas envolve todas as habilidades e talentos, né? As primeiras habilidades, os primeiros talentos humanos que são desenvolvidos ali na educação infantil. E aí, agora, essa criança, de repente, ela não está pronta, ano que vem começa, 2021 está aí, vai para o ensino fundamental, como não vai dar conta de repente, né, chegar em nível de igualdade, ou um mínimo ali, né, próximo aos seus pares. Ela não pode, de repente, ser apenas promovida para o ensino fundamental com base na idade dela, né? E sem falar nos casos em que a criança faz aniversário mais cedo, por exemplo, ela é de janeiro ou fevereiro, em regra é mais nova que os demais ali que estão, né, subindo de ciclo. Então, a gente tem que observar as peculiaridades. E, neste caso, pessoal, existe sim, tá, de forma individualizada, olhando para a condição humana daquela criança, a possibilidade de se fazer uma retenção ali no último ano da educação infantil, para que ela repita, né, mais um ano na educação infantil, para melhorar ali, né, o desenvolvimento social, neuromotor, neuropsicomotor, enfim, de acordo com as especificidades de cada deficiência, né, para otimizar esse aluno, né, para que no ano seguinte ele passe de ciclo e vá para o primeiro ano do ensino fundamental. Tá, Thiago, mas como é que isso funciona? Galera, veja bem, tomem nota, tá? A rigor, você tem que ter amparo técnico,
tá? Você tem que ter um relatório ali da equipe multidisciplinar que acompanha essa criança, com o histórico daquela deficiência, com tudo aquilo que ela precisa, desse diálogo, né, ali com a unidade de educação infantil, se for no poder público, né, ali é o MEI, por exemplo, ou se for uma escolinha de educação infantil privada, também tem que ter esse diálogo de família, tá? Levando ali as informações da equipe multidisciplinar, ou da autoridade médica competente, às vezes é um neurologista especialista que acompanha aquela criança, né, e que identificou os déficits e todos os prejuízos que esse aluno vai sofrer caso prossiga para o ensino fundamental em 2021, sendo certo que ele praticamente não teve nenhum estímulo no ano 2020 em termos de educação infantil, tá? Então, tendo esse amparo técnico, aí você tem duas possibilidades, né? A via administrativa ou a via judicial. É importante que se tente primeiro a via administrativa, tá? Então, nesse caso, a família ela pode, por conta própria, fazer ali um requerimento administrativo para autoridades competentes, tá bom? Procura a direção da escola, mas via de regra é melhor já ir direto lá na Secretaria de Educação responsável, né? Via de regra é a Educação Municipal, tá? Vai lá na Secretaria Municipal de Educação, né? Às vezes fica lá no prédio da prefeitura da tua cidade, tá bom? E protocole este requerimento administrativo. Se você tem dificuldade para fazer, não tem a mínima noção, não sabe por onde começar, orientação, procura um advogado especializado na área, tá? Para que te dê essa instrução, de repente até produza o documento para que se faça esse protocolo. A partir daí, você vai ter documentado o teu pedido, tá? E o poder público, ele é obrigado a te dar uma resposta por escrito, tá bom? É direito do cidadão pedir ao poder público, é um direito constitucional, tá bom? Então, você vai fazer esse pedido, né, devidamente fundamentado ali, com a declaração de matrícula, com esse relatório, né, com amparo técnico, tá bom? Desta criança, explicando a situação dela, o que justifica aquele pedido, tá bom? E a autoridade ali, municipal, a autoridade competente, ela vai dizer que sim ou que não, para fins dessa retenção, tá? Se a autoridade não responder ou dizer que não, tá? Ainda é cabível a via judicial, tá bom? Com a autoridade, né, médica dando respaldo, a autoridade ali, né, a equipe multidisciplinar procura um advogado imediatamente, tá? Para que mova a ação judicial cabível. Isto por quê, Tiago? Porque existem precedentes judiciais claros, tá? De que é possível fazer esta retenção, visando o quê? O melhor interesse da criança com deficiência. Isso tem amparo constitucional, isso tem amparo na nossa Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, tá? Tem amparo na nossa LBI, que permite a adoção de medidas individualizadas para garantir o máximo desenvolvimento, né, do aluno com deficiência, tá? Tem amparo no ECA, que visa preservar o melhor interesse, né, da criança e do adolescente, tá certo, pessoal? Então, tem fundamentação jurídica, sim, tem precedentes, inclusive do próprio Superior Tribunal de Justiça, validando decisões dos tribunais nesse sentido, tá, pessoal? Então, que fique claro que existe, sim, essa possibilidade, tá? Mas é bom seguir esse caminho. Primeiro, tente na via administrativa, em segundo momento, na via judicial. Se tem dificuldade até mesmo para pedir, não sabe como, procure um advogado da sua confiança, mas não permita que o teu filho sofra prejuízos, porque um ano perdido, na vida de qualquer estudante, é um prejuízo e tanto. Agora, para o aluno com deficiência, para aquele que precisa e muito dos estímulos que acontecem dentro do ambiente escolar, isso faz toda a diferença em termos de dignidade e desenvolvimento da vida escolar, tá? Desta criança, deste adolescente, tá certo, pessoal? Então fica a dica para vocês. Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe, tá bom? Se inscreva no canal. Se você está pelo YouTube, não deixe de se inscrever, ativar o sininho. Se está pelas redes sociais, compartilhe aí, dá essa força para o nosso trabalho. E comente. Os seus comentários podem virar sugestões e seus comentários também podem virar vídeos aqui no canal, tá bom? Cada comentário que chega eu analiso com carinho, tento responder ao máximo, tá bom? E quem sabe o teu comentário, a tua ideia vai virar um conteúdo educativo para mais pessoas. Seguimos juntos sempre em defesa dos direitos das pessoas com deficiência.